filhos ingratos. O que a psicologia já sabe, essa situação é importante e está presente no dia a dia dos pais. A abordagem desse tema teve como base os estudos dos principais e renomados estudiosos do comportamento humano que vamos reunir e compilar aqui. A psicologia estuda o comportamento humano há mais de um século. Desde os primórdios com pioneiros como Wilhelm Wundt, no final do século XIX, até as abordagens modernas baseadas em neurociência. E um dos primeiros a tocar nesse ponto delicado da ingratidão filial foi Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Freud, em suas teorias desenvolvidas no início do século XX, dizia que o ser humano nasce guiado pelo princípio do prazer, ou seja, desde o berço, buscamos satisfação imediata e evitamos qualquer forma de frustração ou desconforto. Isso é instintivo, parte da nossa estrutura psíquica primitiva, o que ele chamava de identidade. A criança não nasce empática, pronta para entender os sentimentos alheios. Ela nasce egocentrada, focada em suas próprias necessidades: fome, sono, conforto. Isso não é um defeito moral ou uma falha de caráter, é simplesmente a estrutura psíquica inicial do ser humano. É como se o cérebro infantil fosse programado para a sobrevivência egoísta, e só com o tempo, através de interações sociais, ele começa a se expandir. A capacidade de reconhecer o esforço do outro, de ver além do próprio umbigo, só surge quando o ego amadurece. E isso leva tempo. Estudos subsequentes, como os de Jean Piaget na psicologia do desenvolvimento, mostram que o egocentrismo infantil persiste até por volta dos 7 anos. E mesmo depois, o amadurecimento emocional pode se estender até a idade adulta. Mas Freud não parou aí. Ele explorou como conflitos não resolvidos na infância, como o complexo de Édipo, poderiam influenciar relações familiares ao longo da vida, potencialmente levando a dinâmicas de ingratidão ou ressentimento. No entanto, é importante notar que as ideias de Freud foram evoluídas por outros psicólogos, que adicionaram camadas como o impacto do ambiente e da educação. Pense em um bebê chorando por leite. Ele não pensa no cansaço da mãe. Ele só quer satisfação imediata. E o que isso significa para os pais? Que a ingratidão inicial não é pessoal, é biológica e desenvolvimental. Mas, como veremos adiante, o que acontece depois depende de como guiamos esse desenvolvimento. Agora vamos aprofundar por que a gratidão não vem naturalmente. Como é a dinâmica no dia a dia? Você cria o filho, dia após dia, moldando uma vida com as próprias mãos, desde o primeiro choro até os primeiros passos. E você sustenta não só com comida na mesa, mas com estabilidade emocional, com presença, mesmo quando o cansaço grita para você parar. Você protege, enfrentando o mundo lá fora, para que o mundo dentro de casa seja um refúgio seguro, e você abre mão. Como abre mão? Abre mão do sono, trocando noites inteiras por vigílias ao lado de uma criança febril. Abre mão do tempo, cancelando planos pessoais, para estar presente em recitais escolares ou jogos de futebol. Abre mão de desejos pessoais, adiando sonhos próprios, para priorizar os sonhos deles. E um dia, sem aviso, sem qualquer preparação emocional que pudesse amortecer o impacto, você percebe algo que não estava no plano original da paternidade ou maternidade. Seu filho não agradece. Ele não reconhece o esforço invisível por trás de cada refeição preparada, cada conta paga. Ele não valoriza os sacrifícios que você fez sorrindo, mesmo quando doía por dentro. E às vezes, parece até desprezar, com respostas curtas, olhares distantes ou silêncios que cortam como facas. Talvez você nunca tenha dito isso para ninguém, por medo de soar egoísta ou fraco. Mas já pensou, no silêncio da noite: depois de tudo que eu fiz, por que isso? E aqui nasce uma dor silenciosa, uma ferida que não sangra visivelmente, mas que consome por dentro. Uma dor que muitos pais sentem, mas poucos admitem em voz alta, por vergonha ou por medo de serem julgados. Hoje, nós vamos falar sobre isso com profundidade, sem julgamento superficial, sem aquelas frases prontas que não resolvem nada, como é fase ou vai passar, e com base em psicologia real, em estudos e teorias que vão além do senso comum. E se você ficar até o final, vai entender por que a ingratidão raramente começa no filho. Pode ser algo mais profundo, enraizado na forma como educamos e no mundo ao nosso redor. Gratidão não é instinto. O psicólogo Robert Emmons, professor da Universidade da Califórnia, dedicou décadas ao estudo da gratidão, publicando livros como Thanks e conduzindo pesquisas empíricas que envolvem milhares de participantes, e sua conclusão é clara e baseada em evidências. Gratidão não é uma reação automática ao receber algo bom. Ela não é um instinto inato, como o reflexo de sugar no bebê. Em vez disso, ela exige 3 componentes fundamentais:
Consciência do que foi recebido, empatia para entender o impacto no doador e noção de custo emocional, perceber que aquele gesto ou presente veio com um preço, seja tempo, dinheiro ou esforço. Crianças e adolescentes ainda não têm isso completamente desenvolvido. O cérebro frontal, responsável pela empatia e pelo controle emocional, só amadurece por volta dos 25 anos, segundo neurocientistas como Sarah Jane Blakemore. Por isso, muitas vezes, o que os pais interpretam como ingratidão deliberada é apenas imaturidade emocional, uma fase onde o foco está no eu, e não no nós. Mas então surge a pergunta incômoda, que muitos pais se fazem em silêncio. Por que alguns filhos amadurecem e desenvolvem essa gratidão naturalmente, enquanto outros parecem presos nesse estado egocêntrico para sempre? É genética? É sorte? Ou há algo que os pais podem influenciar? Emmons conduziu experimentos onde participantes que praticavam diários de gratidão relataram maior bem-estar, mas isso requer prática intencional. Em famílias, se a gratidão não for modelada, ela pode não florescer. Estudos longitudinais, como os do Harvard Grant Study, que acompanhou pessoas por décadas, mostram que relações familiares gratas levam a vidas mais felizes, mas exigem cultivo precoce. Sem isso, a imaturidade pode se estender e se transformar em padrões adultos de sentimento, de merecimento, sem esforço. Vamos explorar um erro comum na educação que agrava isso. O erro invisível na educação moderna. Aqui entra outro nome fundamental da psicologia. Donald Winnicott, pediatra e psicanalista britânico, que revolucionou o entendimento da maternidade e paternidade nos anos 1950. Winnicott falava da mãe, suficientemente boa, não perfeita, mas boa o suficiente para atender necessidades sem excessos. Ele dizia que o papel dos pais não é evitar todas as frustrações, protegendo a criança de qualquer desconforto. Em vez disso, é oferecer frustrações suportáveis, doses controladas de não que ensinam resiliência e valor, como quando temos uma criança chorando por um brinquedo negado, mas está aprendendo a lidar com isso. Quando os pais tentam poupar o filho de toda dor, de todo não, de toda ausência, seja por culpa, por amor excessivo ou por pressão social, eles criam algo perigoso. Uma criança que não aprende a valorizar o que recebe, porque tudo parece infinito e garantido. Tudo vira direito adquirido, nada vira esforço conquistado. E aquilo que não exige esforço, não gera gratidão profunda. Estudos modernos como os da psicóloga Angela Duckworth, sobre perseverança, corroboram isso. Sem desafios, não há apreciação pelo que se tem. Na educação moderna gravada por pais que pairam sobre os filhos resolvendo tudo, vemos um aumento de jovens com baixa resiliência emocional. Relatórios da American Psychological Association mostram que gerações mais jovens relatam mais estresse e menos gratidão, parcialmente por essa superproteção. Imagine dar um carro novo sem que o filho entenda o trabalho por trás. Ele pode usá-lo, mas não vai valorizar. Winnicott alertava que isso cria falsos selfies, personalidades adaptadas, mas vazias de empatia verdadeira. Agora, eu quero te contar uma história realista, baseada em casos compilados de terapias e estudos, que pode ser a sua ou a de alguém muito próximo. Vamos mergulhar nela com detalhes, para que você sinta a emoção e as lições. Marina tinha 47 anos, era mãe solo após um divórcio difícil aos 35. Trabalhava mais de 10 horas por dia como gerente em uma empresa de logística, lidando com prazos apertados e equipe exigente. Tudo o que fazia desde acordar às 5 da manhã para preparar o café, até economizar para viagens, era pensando no filho único. Lucas, agora com 17 anos, curso de inglês particular, desde os 8 anos, para que ele tivesse um futuro melhor, escola particular de elite, mesmo que isso significasse abrir mão de férias próprias, celular novo todo ano, roupas de marca, videogames, nada era negado, porque Marina queria compensar a ausência do pai e dar a Lucas o que ela não teve na infância pobre. E mesmo assim, Lucas respondia com ironia quando ela perguntava sobre o dia, com frieza, trancando-se no quarto por horas, com distância emocional, ignorando chamadas ou mensagens carinhosas. Um dia, após uma discussão sobre notas baixas, Lucas soltou: "Você nunca fez nada por mim, só me pressiona." Marina desabou no sofá da sala, chorando sozinha até adormecer. Ela não estava brava com raiva explosiva. Ela estava vazia, como se todo o amor dado tivesse evaporado sem retorno. Procurou terapia, relutante no início, mas desesperada por respostas. Na sessão, o terapeuta, inspirado em abordagens como a de Winnicott e Emmons, disse algo que mudou tudo. O seu filho não é ingrato por natureza. Ele nunca aprendeu a perceber o esforço por trás das coisas. Você deu tanto, sem explicar o custo, que ele vê tudo como normal, não como sacrifício.
Marina mudou uma coisa simples, mas profunda. Parou de dar tudo automaticamente, sem conversa. Passou a envolver Lucas em decisões. Quer o novo celular? Vamos ver quanto custa e como podemos planejar juntos. Explicava limites. Hoje não dá para sair, porque preciso descansar após o trabalho. Compartilhava esforço. Fiz isso por você, porque te amo, mas foi cansativo. Alguns meses depois, em uma noite comum, Lucas se sentou à mesa e disse: Mãe, obrigado por me ouvir ontem sobre o problema com os amigos. Não foi por um presente material, foi por uma conversa genuína, um reconhecimento emocional. Houveram as reações intermediárias, como resistência inicial de Lucas, sessões de terapia familiar, e como a gratidão cresceu gradualmente. Vamos ver as estatísticas. Casos como esse são comuns. Um estudo de 2020 na Journal Have Family Psychology mostra que diálogos sobre esforço aumenta a empatia em 40%. Essa história mostra que mudança é possível, mas requer paciência e estratégia. Agora vamos ver como a adolescência e a sociedade influenciam. Adolescência e sociedade. O psicólogo Erik Erikson, em sua teoria das etapas psicossociais, desenvolvida nos anos 1950, descrevia a adolescência como a fase crucial do conflito entre identidade e confusão de papéis. É quando o jovem tenta forjar quem é, questionando autoridade e valores familiares, e hoje, esse conflito é amplificado exponencialmente. Redes sociais como Instagram e TikTok bombardeiam com imagens de vidas perfeitas, criando comparações constantes e irreais. A cultura do você merece tudo, agora promovida por marketing e influencers, fomenta um senso de merecimento sem esforço. Redes sociais e estatísticas. 80% dos adolescentes relatam ansiedade por comparações online, segundo Pew Research. Isso cria filhos confusos, não ingratos por maldade intencional. Eles lutam para equilibrar expectativas internas com pressões externas, e a gratidão pode ficar ofuscada por essa turbulência. Estudos da APA mostram aumento de narcisismo em gerações Z e Alpha, ligado a essa exposição digital. Erikson alertava que, sem resolução saudável dessa fase, pode haver confusão persistente na maioridade, mas pais podem ajudar fomentando identidade autêntica, não baseada em bens materiais, pois vemos exemplos suficientes de como sociedade consumista agrava tudo isso. O que é que não funciona? Bem, nada disso a seguir constrói gratidão verdadeira e duradoura. Humilhar o filho, com frases como: você não sabe o que é sofrimento. Comparar com outros, dizendo seu primo é tão grato. Cobrar em público, expondo a ingratidão para familiares ou amigos. Ou chantagear emocionalmente, como depois de tudo que fiz, você me deve isso. O psicólogo Carl Rogers, fundador da abordagem humanista nos anos 1940, defendia que mudanças reais só acontecem em ambientes de aceitação incondicional e segurança emocional. Sem isso, não há gratidão autêntica. Há apenas medo disfarçado de obediência ou rebelião, que piora a distância. Estudos sobre pais autoritários mostram que táticas punitivas levam a mais ressentimento, não empatia. Em vez de resolver, elas perpetuam o ciclo. O que funciona de verdade? Pais que modelam gratidão no dia a dia, agradecendo ao parceiro, aos amigos, até a estranhos, criam filhos observadores, que internalizam o comportamento. Pais que explicam esforço abertamente, como fiz isso por amor, mas custou meu tempo. Criam filhos conscientes do custo humano. Pais que permitem frustrações controladas dizendo não quando necessário e explicando por quê, criam filhos capazes de valorizar o sim. E isso não é rápido, exige consistência ao longo de anos. Baseado em Emmons, ele sugere praticar exercícios familiares de gratidão semanais, onde todos compartilham algo positivo. De Rogers, sugere criar espaços seguros para diálogo sem julgamento. De Winnicott, sugere ser suficientemente bom, não perfeito. Estudos mostram que famílias que adotam isso veem aumento de 30% em expressões de gratidão. Segundo pesquisas da Positive Psychology Center, usar as dicas de efeito comprovado como envolver filhos em tarefas domésticas, para entender esforço e celebrar pequenas vitórias juntos. Encerramento. E se o seu filho não for ingrato de coração, e se ele apenas nunca tiver sido ensinado a perceber o mundo, além de si mesmo, educar gratidão é reaprender a educar a si mesmo como pai ou mãe. É lento, cheio de tropeços, é silencioso, sem aplausos imediatos, mas transforma gerações, criando adultos empáticos e resilientes. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, escreva nos comentários. Educar também é aprender, e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Um amigo, um familiar, juntos, podemos quebrar esse ciclo silencioso. Inscreva-se no canal, ative o sininho para mais vídeos como este. Até lá!